Bom dia, agora são 15 para as 11 e eu vou apresentar um trabalho sobre cultivo de microalgas aplicado à produção de biocombustíveis. Não tem muito tempo de apresentação aí só de 8 minutos, então eu vou procurar ser dinâmico. Né? Meu nome é Laércio Afonso, sou aluno do curso de Culturas de Potencial Agroenergético, que é ministrado pelo professor Guilherme Pimentão. Vamos lá. Quando a gente fala em biocombustíveis, a gente tem que olhar um pouquinho para a matriz energética no mundo. Uma narrativa que tem se discutido muito é o esgotamento, e para alguns mais otimistas, a diminuição dos estoques de combustíveis fósseis no mundo, e isso abre margem para um novo campo de estudo, que é a utilização dos biocombustíveis como um recurso que é gerador de energia de menor impacto, emissão zero e um recurso extremamente limpo. Então, nos Estados Unidos, há uma preocupação, inclusive é tema de alguns artigos científicos que eu li, sobre a fonte desses biocombustíveis. Lá, 95% se utiliza o milho, e sendo o milho um indexador nos preços dos alimentos, isso pode gerar um problema de ordem social, uma vez que há competição por espaço de teste para produzir alimentos ou para produzir biocombustíveis. Tá? No Brasil, se destaca o cultivo da cana-de-açúcar, enquanto na Europa e na China, uma representação muito baixa na produção de biocombustíveis, aí menos de 10%, mas também com origem no cultivo de cereais, a exemplo do milho, do trigo, etc. Bom, e a fonte, sendo um fator amplamente relevante, considerando sim seu rendimento, sua viabilidade técnica, passou-se a estudar novas alternativas. Esse fator ficou conhecido como a segunda e a terceira geração dos biocombustíveis. E aí que entra a microalga, sendo ela um produto biotecnológico de terceira geração, que tem seus estudos impactados por inúmeros fatores, principalmente quando o assunto é matriz energética, né? Do lado político e econômico. Tem-se as questões de soberania de Estado, um país que é independente, ele é seguro em relação às oscilações do preço do barril de petróleo, questões ambientais, evidentemente, também o desenvolvimento rural em regiões com potencial para a extração de microalga, regiões costeiras. E aqui a gente tem as aplicações do biodiesel, do bioetanol, do biogás, hidrogênio, metano e, enfim, tantas outras opções que se pode utilizar a partir do cultivo de microalgas. E o biodiesel é o que tem se destacado, principalmente dado a potencialidade que ele tem em substituir os combustíveis fósseis, ali no segmento de transportes e tudo mais. Como eu disse, há também outras opções, outras possibilidades, como metano, bioetanol, hidrogênio, mas eu vou me limitar, devido ao pouco tempo que eu tenho, a comentar apenas sobre o biodiesel e sobre o bioetanol. Tá? Aqui nesse esquema é possível a gente olhar para os produtos energéticos que são provenientes das microalgas, assim também como as suas vias de produção. Tá? E a biomassa, ela é a matéria básica para a produção tanto de biodiesel quanto de bioetanol. A diferença consiste somente na extração, que enquanto para um se destina à utilização dos óleos, né, no caso do biodiesel, para o bioetanol é necessário que uma fermentação e um processo de conversão de açúcar. Então a produção dessa biomassa ela pode ocorrer tanto em tanque aberto, como vocês podem ver aqui ao lado esquerdo, na figura 1, que é conhecido também como Raceray Ponds, quanto em fotobioreatores em uma escala relativamente menor, que a gente pode ver ao lado na figura do lado direito, a figura 2. Tá? Então, como eu disse, a produção pode ocorrer tanto nos fotobioreatores ou em tanque aberto, e depois essas microalgas vão passar por um processo de extração, que aí sim a gente vai discutir a seguir. No caso do biodiesel, de uma forma simplificada, né? Uma vez que a gente já possui uma biomassa que foi cultivada em tanque ou em fotobioreator, é extraído um lipídio. Como? Então, esse lipídio é extraído através do rompimento da parede celular das microalgas. E aí a importância de se utilizar uma cultivar com alto teores de óleos.
E esse óleo, posteriormente, que foi extraído dessas microalgas através do rompimento da parede celular, deverá ser refinado para sim se utilizar, enfim, o biodiesel. Então, nessa tabela, o que eu quis representar? O alto rendimento de óleo por peso seco, 30 a 40 vezes mais energia do que as cultivares convencionais. Então, em uma escola ótima, né, a gente tem que, enquanto a gente consegue produzir 136.900 litros por hectare com uma microalga com 70% de óleo em relação ao peso seco, para a soja a gente consegue apenas extrair 446 litros por hectare, né? Sendo que a área cultivável necessária é muito maior da soja em relação à microalga. Tá? E aí se utiliza na produção de biodiesel espécies que são promissoras, principalmente devido ao seu alto teor de óleo na sua composição. Tá? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre bioetanol. O bioetanol, o processo dele ocorre como? A partir da conversão do amido e da celulose. Uma vez que se utiliza algas que possuam a parede celular fina e também que sejam ricas em polissacarídeos. Então aí também se utiliza espécies que são consideradas promissoras devido ao seu conteúdo. Então, vamos lá. Como que é o processo? Então, basicamente, o processo da produção de bioetanol se dá em algumas etapas. Primeiro, a gente tem que cultivar essas algas em meio de aquacultura, seja em tanque aberto ou em fotobioreator. A gente colhe essas algas de modo a constituir uma reserva em biomassa, um bolo vegetal. Ali inicia-se a decomposição, né? Ou seja, a ruptura das paredes celulares e a liberação desses polissacarídeos. E aí sim a gente entra na etapa 4, que é a sacarificação do amido. Pode-se utilizar bactérias geneticamente modificadas e pode-se usar também algumas leveduras, por exemplo, Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura da cerveja, para facilitar nesse processo, né? E lá na etapa 6, a gente tem, né, depois da fermentação da biomassa, a gente tem a separação do etanol que foi formado no restante da solução de fermentação. Esse é o processo de produção de bioetanol. Tá? E, para finalizar, vamos dar umas considerações finais do trabalho. Como eu disse, as algas elas não são utilizadas prioritariamente como um recurso alimentar. Ela possui um ótimo rendimento, um ciclo muito curto, um teor de óleo que pode chegar a 70% por peso seco. E também não necessita de grandes espaços geográficos. No exemplo que eu dei, eu falei da soja e falei da microalga. Só que tem algumas limitações, como por exemplo o custo, que acaba sendo mais dispendicioso quando comparado a culturas convencionais, por exemplo do milho, da soja, da canola, entre outros. Que mais? Há também em produção em larga escala um problema resultante em falhas, dificuldade de aplicação do processo. Por exemplo, algumas cultivares que são extremamente ricas em óleos, mas que também são ricas em iodo. E aí se aplica várias etapas de purificação, que acaba, por sua vez, onerando seus custos em até, sei lá, 20 vezes em alguns artigos que eu li. É isso quando comparado à obtenção de biocombustíveis a partir do óleo de soja, da canela, entre outros. Também que há algumas espécies de microalgas que possuem uma maior densidade, e isso acaba dificultando a penetração de luz, e os métodos de extração acabam se tornando caros. E também há alguma dificuldade em desidratar a microalga para a produção de biocombustíveis. E também no caso do bioetanol, como eu disse, a problemática é o valor agregado, quando comparado a outros componentes, por exemplo o agar, que possui um preço relativamente maior e, por sua vez, acaba que a gente não tem tantos incentivos para a produção de biocombustível, principalmente em relação ao bioetanol.